Muito obrigado. Chamo agora o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, renovando também os meus agradecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que a escolha deste local foi muito oportuna porque a Junta é de Freguesia de Alvalade, o edifício é da Universidade de Lisboa, o Campo Grande é estruturante da Câmara, portanto encontramos aqui uma amálgama de competências que torna oportuna a escolha deste local. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cumprimentar os seus vereadores, cumprimentar o Sr. Vereador João Pedro Costa pelo seu aniversário, referindo também a obra que escreveu sobre a Freguesia de Alvalade, que nos serve de exemplo para muitas das coisas que nós fazemos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Arieiro, cumprimentar o Sr. Comissário André Serra, felicitando pela sua mais recente promoção e desejando-lhe sucesso neste novo cargo. Cumprimentar naturalmente todos os cidadãos de Lisboa, todos os fregueses de Alvalade e os senhores e senhoras trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa e da Freguesia de Alvalade. Eu, antes de passar para um conjunto de demandas da Junta de Freguesia de Alvalade, para aproveitar o momento político, gostava de dar resposta a alguns fregueses de Alvalade que se interessaram com algumas questões relativas à Junta de Freguesia. Em primeiro lugar, ao Sr. Joaquim Rolo, eu penso que ainda está presente, lamentando naturalmente o sucedido com a esposa, dizer que, como o Sr. Vereador Sá Fernandes referiu, Afonso Lopes Vieira e o conjunto do bairro de Alvalade teve, no momento da sua construção, uma má escolha de algumas espécies arbóreos, que resultou naturalmente, em particular dos choupos e das olaias, no levantamento dos passeios, que 50, 60 anos depois se tornou público e notório, que foram mal escolhidos e que começam já há algum tempo a demonstrar estas fragilidades. Nós temos, de facto, as caldeiras são muito grandes, nós temos tido uma preocupação considerável no que toca à reparação da via pública, repondo a calçada original, tomando em consideração as caldeiras. O facto é que na Afonso Lopes Vieira, que eu conheço bem porque vivi lá há muitos anos, os passeios são curtos e isso também dificulta o trabalho. Nós, de qualquer das maneiras, nas intervenções que vamos fazendo, vamos escolhendo novas espécies e vamos repondo a calçada como deve ser nossa função. Respondendo à freguesa Isabel Gomes, da Infante Dom Pedro. A Junta de Freguesia, no passado, fez intervenções no Infante Dom Pedro e no conjunto do bairro de São Miguel. A propósito das delegações de competências, nós já anunciamos publicamente, com discussão pública, em duas reuniões, qual é que é o nosso projeto para o Infante Dom Pedro. No passado, a Junta de Freguesia tinha colocado pilaretes no centro da praça, de maneira a impedir o estacionamento no meio da mesma, que era o que impedia quer as viaturas de emergência, quer as viaturas de higiene urbana de aceder ao espaço. A verdade é que os pilaretes e as baias foram retiradas, em alguns casos, por alguns moradores que não gostaram naturalmente da perda de lugares de estacionamento, e isso evidentemente que cria os prejuízos que refere bem. Nós, na intervenção que temos preparada, para além de alguns lugares de estacionamento que pretendemos criar no bairro de São Miguel, temos também uma intervenção de conjunto para a Infante Dom Pedro, mercê das delegações de competências que esperamos implementar. De resto, as medidas já foram anunciadas pelos senhores e pelas senhoras vereadoras, no que toca em particular à intervenção com a Galeria de Arte Urbana na zona do elevador. A verdade é que há ali fenómenos sociológicos que são muito concretos, tem que ver que ser uma zona de fronteira no que toca a alguns grupos, enfim, marginais, mas que disputam o território, e aquela zona é disputada, mercê também daquela passagem aérea ter sido construída, porque abriu a porta para uma zona também traseira da rua de Entre Campos, do lado da Rua do Arieiro. De qualquer das maneiras, nós, em colaboração com a PSP e com a Câmara Municipal, temos naturalmente chamado a atenção para os problemas de segurança e esperamos que parte dos problemas de estacionamento e de iluminação, cujo, aliás, o Sr. Vereador referiu que iam tratar e que a Junta de Freguesia já no passado endereçou algumas dessas questões, fiquem resolvidas a breve trecho. Respondendo naturalmente às questões da senhora Dona Dina Marques, da Avenida do Brasil, nós iremos retirar naturalmente a lomba que referiu, iremos também reparar o buraco que referiu. Se calhar, se não tivesse escondido pelo contentor, nós já o teríamos visto e preenchido, pelo menos tenho essa expectativa, porque acredito que os serviços da Junta de Freguesia funcionam com essa diligência. No que toca aos sacos de plástico nas árvores,
sempre que os sacos de plástico estão até uma altura de 3 metros da árvore, a Junta de Freguesia retira-os no dia-a-dia, no seu cotidiano. Sempre que superam esses 3 metros de altura, a Junta de Freguesia, por não ter meios técnicos, o que faz é aproveitar o momento das podas anuais para pedir à empresa que faz a poda das árvores que retire os sacos que estão a maior altura. É evidente que, como a senhora referiu, aquela é uma zona de confluências de ventos, está nas traseiras ou na frente do bairro da Boa Esperança, e isso também propicia um conjunto de situações menos próprias. Relativamente às escaleiras, a Junta de Freguesia tem por hábito, com alguma regularidade, preencher com terra o espaço, aquela que se vai perdendo, mas é evidente que nós, em particular, neste caso, teremos alguma atenção caso isso não esteja a ser feito. Nós tínhamos muito mais inscrições de Alvalade. Confesso que não tive nada a ver com o facto das pessoas terem optado por não vir, será certamente Sporting ou Benfica, um deles. Eu queria também endereçar um conjunto de questões à Câmara Municipal de Lisboa-Alvalade, não tanto questões, mas também sugestões. Não é? Foi anunciado no programa da EML para este ano o início da construção de um parque subterrâneo na atual zona do mercado de Alvalade, onde já existe um parque de superfície que é gerido pela Junta de Freguesia de Alvalade. A sugestão que eu queria dar, dada a emergência e a necessidade urgente de resolução de problemas de estacionamento naquela zona da freguesia, que estão relacionadas com o aumento da oferta de restauração de muitos restaurantes com muitos lugares e, portanto, cria uma pressão sobre o estacionamento. A Junta de Freguesia, no seu parque de estacionamento, a partir das 7 da tarde, tornou gratuito o estacionamento, o que, no sentido de desonerar o estacionamento em via pública. A nossa ideia, naturalmente, é criar bolsas de residentes na José Duro e em algumas transversais da Avenida da Igreja, mas a sugestão que eu dava era que, em vez de se construir o parque de estacionamento subterrâneo, eu já tive a oportunidade de falar com o Sr. Vereador Miguel Gaspar a este propósito, na zona do atual parque de superfície, que nós voltássemos a uma velha ideia que o Sr. Vereador Manuel Salgado já em tempos referiu, que era a construção do parque de estacionamento subterrâneo no Largo Freia e Torpinto. Teríamos muitos mais lugares. Poderíamos manter durante o curso da obra os lugares de estacionamento de superfície no mercado de Alvalade, sem que a Junta naturalmente perdesse o rendimento que tira de facto de explorar aqueles lugares. Nós sentimos neste momento na freguesia de Alvalade necessidade de implementar a introdução da EML na Gago Coutinho. É uma zona que está a se sentir muita pressão, quer porque todo o bairro, toda a freguesia de Alvalade já tem vindo a incluir, nas zonas da EML, e agora com a introdução na freguesia dos Olivais tem-se criado alguma pressão sobre aquela zona e, portanto, era importante a entrada da EML na Gago Coutinho. Eu ia questionar sobre os atrasos na abertura das giras em Alvalade, mas o Sr. Vereador já referiu. Fico contente também com o início do procedimento no que toca à aquisição de novas bicicletas. Eu também não queria deixar de referir neste momento uma coisa que tem preocupado, no que toca a alguma falta de comunicação entre alguns serviços da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, em particular da DMM, uma vez que têm sido feitas obras na freguesia sem que nos fosse dado conhecimento ou partilhar a opinião sobre elas. Eu posso dar alguns exemplos: o corredor bus da Avenida do Brasil, o estacionamento e a sinalização da Rua Dr. João Soares, a rede ciclável da Rua Professor Aníbal Betancourt. Nós vamos ouvindo falar de uma rede ciclável na Avenida de Roma, que nos preocupa porque tem que ser feita com um conjunto de obras mais significativas, seja o importante anúncio que já foi feito sobre o Campo Grande de Calvanas, porque servirá para escoar o trânsito de Alvalade e também do Arieiro, e, portanto, não pode ser feito sem que esse eixo seja aberto. É evidente que agora, com a maior procura de transportes públicos, nós sentimos que a Avenida de Roma poderá ficar desonerada de algum trânsito automóvel, mas essa via ciclável também não pode ser feita às expensas de alguma perda de estacionamento, que naquela zona é sempre algo, enfim, escasso e muito bem quisto pela população. Eu vou deixar os elogios para o fim. E, portanto, saí da preocupação do Sr. Presidente da Câmara no que toca às questões de habitação. Queria lhe deixar 2 notas de preocupação. Não são preocupação violenta, são de preocupação relativa. Em primeiro lugar, em Alvalade, de facto, temos tido os vários exemplos, seja no Fonsecas e Calçada, seja no bairro São João de Brito, de toda a recuperação, quer do espaço público, quer dos problemas jurídicos e legais que têm décadas e que começaram a ser resolvidos pelo atual Executivo. Nós ainda temos o bairro da Boa Esperança no que toca aos direitos de superfície que estão por resolver. Gostávamos de ver essa questão resolvida naturalmente, e o empenho da Junta de
freguesia, como aconteceu no bairro Fonseca e Calçada, é total, e também gostava, enfim, de ter o empenho do Executivo, que eu sei que ele existe no que toca às rendas da Caixa de Providência do Ministério da Educação. Nós temos tido alguns fregueses que têm-nos trazido essa preocupação de atualização de rendas, não está no património da Segurança Social e, portanto, tem uma gestão muito própria, que eu penso que é partilhada pela Direção-Geral de Ensino Superior, de Educação e Ensino Superior, já é. E, portanto, nós temos tido algumas preocupações por parte de alguns fregueses a esse propósito. Por fim, no que toca às preocupações, que eu sei que é uma preocupação da Câmara Municipal também, tem que ver com o Teixeira de Pascoais, é uma preocupação de todos. Eu, como Presidente de Junta de Freguesia, se calhar proporia aquilo que eu já fiz numa medida mais radical, fazer aquilo que a Câmara Municipal fez a propósito de 2 escolas na cidade, nós podermos, não a meio do período letivo, mas se calhar pensar isso para o próximo ano letivo, a saída das crianças daquela escola, porque, enfim, nós não queremos que aquelas crianças durante todo o período de 4 anos tenham uma experiência educativa em contentores. A obra, naturalmente, porque os procedimentos ainda estão por lançar, poderá demorar algum tempo. Há espaço na H. Coutinho, enfim, falando com outras escolas, eu acho que nós conseguimos uma solução do ponto de vista educativo, do ponto de vista da freguesia, do ponto de vista da comunidade escolar, é muito mais significativa. Eu, de qualquer das maneiras, sei o empenho do atual Executivo, em particular sobre o da Manuel Grilo, na resolução deste problema. Enfim, para terminar, num jeito de maior felicidade, digamos assim, saudar o Sr. Presidente da Câmara pelas delegações de competências, são ferramentas absolutamente instrumentais para a resolução dos problemas do cotidiano da população da freguesia de Alvalade em particular, a resolução também dos problemas de habitação. Eu falei de alguns que estão por resolver, mas é evidente que a notícia extraordinária para a freguesia de Alvalade, que teremos mais cerca de 300 fogos entre o eixo da Avenida da República e os Estados Unidos da América, é extraordinária e, portanto, não pode ser também deixada de ser saudada neste momento particular. E, enfim, naturalmente, saudar aquilo que nos beneficia a todos e que é a medida mais recente no que toca à mobilidade, com a questão dos espaços sociais. Ela também desonera a freguesia de Alvalade em algumas questões de mobilidade, de trânsito e de congestionamento. Nós já sentimos esse efeito e, portanto, saudar tudo isto e tudo aquilo que naturalmente a Câmara, dos mais pequenos pormenores aos maiores, tem feito também pela freguesia de Alvalade nas suas competências, ou passando as competências para a freguesia de Alvalade. Muito obrigado.